40 anos na luta pela democratização do país, 40 anos caminhando junto com uma PUC que fez história neste país, né? E trata-se de um programa que tem uma produção imensa de educação, especificamente na área de currículo, que tem alunos e ex-alunos no Brasil todo. A questão do cunho transformador e social da educação sempre foi uma linha do nosso programa, sempre foi a busca de uma educação emancipatória, de uma educação plural, de uma educação includente, tendo sempre como foco a qualidade da educação brasileira. Quando um estudante que vai para o ensino superior defende continuar estudando e ter o título de mestrado para modificar, então um programa focado no currículo da escola, que é um dos conflitos e é um espaço de tensões, é super importante esse convívio com esses professores e com essa área de conhecimento. Então o currículo tem contribuído para intervenções no sistema de ensino macro, que são os grandes convênios da PUC de formação de professores, estão dentro de currículo. Este programa é um programa extremamente acolhedor. Acolhimento humano é uma marca fundamental. Ele teve um momento em que nós pudemos vivenciar a presença do professor Paulo Freire, que nos marcou efetivamente em toda essa forma de ser, esta forma de pensar. Nos anos 70, quando inicia, em 75, o programa, nós ainda estávamos numa oscilante organização da pós-graduação no Brasil, com muitos termos, normas e como proceder, com muita dificuldade de entender. E o Joel era sempre um mentor que dizia, vai por aqui, vai por ali, faz isto, faz aquilo. Foi o grande mentor da pós no seu início. E uma garantia de que as coisas estavam sendo organizadas. O programa, em grande parte, seguiu na sua trajetória esse perfil da PUC, pelas características também das pessoas que por ele passaram, né? Pessoas importantes como Joel Martins, como Paulo Freire, lá atrás Gadotti, Newton Balzan, Mirtes Alonso, e não vou citar todos porque nem cabe, mas enfim, pessoas que tiveram, Joaquim Severino, Antônio Joaquim Severino, não pode ser omitido, pessoas que tiveram uma presença importante dentro da PUC e que estiveram presentes ali também construindo a identidade do programa. Comemorar é algo muito prazeroso, porque eu diria que eu me constituí pesquisadora, eu me constituí professora, também constituindo outros pesquisadores e outros professores. E dentro dessa perspectiva, tanto a minha autoridade em termos de professora, como a minha autoridade em termos de pesquisadora, ela realmente é um cruzar entre o próprio desenvolvimento do programa. Eu sou professora aqui da PUC São Paulo há 32 anos, né? No programa há 10 anos. Antes disso eu já fui aluna do programa também. Então é com muita honra, muito prazer, muita alegria que eu dou os parabéns ao programa pelos seus 40 anos, né? Participando daquela mesa do colegiado, que nós nos reunimos todas as segundas-feiras para discutir sobre as questões que envolvem não só os nossos alunos, as questões nacionais, as questões internacionais, todos os problemas que envolvem a sociedade hoje, com relação à educação e a educação em suas inúmeras interrelações. Pude, com Paulo Freire, partilhar o espaço da sala de aula por 17 anos. Trabalhamos juntos em sala de aula e com ele aprendi lições de política, de pedagogia e, sobretudo, lições de vida. Os fundamentos que balizam todas as nossas proposições, as nossas reflexões e as nossas condutas, eu poderia centralizar essencialmente no pensamento freiriano, que admite a importância de uma educação como uma prática que liberta e uma prática que permite realmente essa humanização a qual eu me referi. A escola como agente transformador, ela não é a única, a ação do professor não é
uma ação exclusiva em prol dessa transformação, mas é uma prática de extrema importância. Então, estarmos nos dedicando a essas relações da educação com as propostas curriculares é algo de extrema importância. Quando Paulo Freire já não estava entre nós, por proposição do programa, a PUC criou a Cátedra Paulo Freire, que é um espaço especial para o estudo, desenvolvimento de pesquisas e reinvenção do legado de Paulo Freire. A cátedra está sob a minha coordenação há 15 anos e por ela já passaram mais de 700 alunos. É um programa, portanto, são muitos projetos, são diversos professores com diferentes abordagens teóricas, políticas, pedagógicas. Entretanto, a gente tem conseguido, às vezes raspa um pouco mais, acotovela um pouco mais, mas o programa segue num trabalho, eu diria, de muita convergência, quer dizer, há um esforço e sempre bem sucedido da gente trabalhar articuladamente. Então, há decisões a serem tomadas, às vezes são difíceis, a gente senta, discute, rala coco, conversa, até criar consensos, né? Eu não me lembro de ter havido eleição na história do programa, de ficar contando votos, né? A gente sempre procurou trabalhar consensos. Então, essa ideia de uma gestão democrática do programa, eu acho que isso é uma marca importante. Se nós situarmos, né, e fizermos um mapeamento de diferentes gestores das universidades brasileiras, ou então em termos de pessoas que ocupam um quadro, em termos do MEC, CAPES, CNPq, sempre encontraremos ex-alunos do programa. Essa é uma marca. Nós formamos quadro para as políticas públicas brasileiras. O nosso programa é uma marca, porque nós temos aí nesse programa, o maior número de vice-reitores da PUC por metro quadrado. Quer dizer, somos em torno de 7 vice-reitores que já, de alguma forma, em todas as gestões, tinha alguém do nosso grupo lá. E, além disso, tivemos professores também, e temos professores que trabalham em conselhos de toda a natureza, federal, estadual e municipal, conselhos de educação, conselhos de pesquisa, e isso é a marca do nosso programa, que sempre anda junto com a ideia de qualidade da educação pública do Brasil e com uma discussão de currículo, que seguramente é um dos pontos maiores que o Brasil tem como desafio nesses últimos anos. Se me pedisse para situar algumas características, algumas marcas desse programa, evidentemente, primeiramente, é a questão da qualidade acadêmica, mas não é uma qualidade acadêmica abstrata, é uma qualidade acadêmica, uma produção acadêmica molhada pela realidade, que a profunda dívida que nós temos, o resgate social de várias pessoas que estão excluídas da escola, da educação. Nesse sentido, o pesquisador em currículo, ele tem, ao mesmo tempo, né, ser um pesquisador com uma sólida formação teórica, ao mesmo tempo de buscar alternativas de mudança em nível da educação, em nível da escola e em nível do país. O meu trabalho enfatiza com grande ênfase currículo e avaliação, especialmente vinculando subsídios de currículo e avaliação e como eles se interpenetram para comprometer-se com a temática educacional. Tenho como temática de estudo a epistemologia, o conhecimento, a forma, o que é, como deve ser veiculado dentro de um currículo, se essas disciplinas respondem às necessidades dos alunos, o que é o conhecimento curricular, é um grande tema que eu estudo. E, ao mesmo tempo, como essas políticas curriculares de políticas públicas estão sendo formuladas para reorganizar a escola. Principalmente, o grande tema que temos é se iremos constituir um paradigma curricular único para o Brasil, ou vamos respeitar as diversidades, ou vamos criar alguns parâmetros para que todos tenham acesso a um tipo de conhecimento que é exigido pelo Estado e que é fundamental para a organização econômica e política do país. A minha relação com o programa começa como aluna. Eu fui aluna deste programa.
há muitos anos atrás, onde eu comecei meu trabalho voltado para a área de pesquisa, a didática, a formação do professor. Neste momento, eu faço parte do grupo de pesquisa do programa Formação de Educadores, e a minha linha específica é Educação Infantil e o Brincar, e também a formação didática pedagógica do professor em diferentes contextos de aprendizagem. É muito importante trabalhar nesse programa voltada para o currículo e para a formação de professores, porque, sem dúvida nenhuma, esse assunto tem um casamento perfeito, porque a formação se ocorre a partir de um currículo, e é uma grande satisfação, neste ano, participar dos 40 anos do programa Educação e Currículo. Logo que entrei no programa, me integrei à linha de formação de professores. E dentro desta linha de formação de professores, o específico a que me dediquei foi as pesquisas em torno da formação pedagógica de docentes do ensino superior. E com isto era um caminho que precisava ser trilhado e que nós tínhamos possibilidade com os colegas da linha de aprofundarmos essa pesquisa e esse estudo. E foi isso que eu fiz durante todos esses 30 anos, 30 e poucos anos, que estou no programa. Nós temos uma série de ações e de âmbitos, vamos dizer, que cabem nesses estudos e nessas investigações, que tem a ver com esse relacionamento currículo, conhecimento e cultura. Dentre eles, estudos, por exemplo, que dizem respeito a projetos e programas que são instituídos, né, no âmbito de diretorias de ensino, ou mesmo em termos de políticas educacionais contemporâneas, e que são revisitados, né, reconhecidos, investigados pelos pesquisadores, no caso, nossos orientandos. Dentre essas temáticas, nós temos, por exemplo, a relação entre educação e espiritualidade, a questão da educação de jovens e adultos, né, e as repercussões que esse tipo de educação tem, a questão, por exemplo, de propostas de políticas de trabalho coletivo, né, que envolvam os professores, a questão da criança ou do adolescente com deficiência e as formas de atendimento que estão instituídas para atingir esse objetivo, todas elas dependentes de uma formação que dê aos alunos, aos mestrandos e aos doutorandos a formação devida, o conhecimento devido para que eles possam fazer as devidas investigações e, consequentemente, aplicar o resultado dessas pesquisas nas suas práticas profissionais. Meu grupo de pesquisa trabalha sobre formação de professores e gestão, que envolve a gestão da educação, a equipe gestora, a questão da gestão democrática. Eu fui, inclusive, diretora aqui do Colégio São Domingos, uma época, pela PUC, né? E é e é sobre a questão da gestão democrática que nós trabalhamos. Eu leciono no programa Pesquisa e Educação, então também estou sempre atenta aos projetos dos nossos alunos, não só da nossa linha de pesquisa, que é sobre formação de professores, mas das demais linhas de pesquisa. Então, são projetos no contexto nacional e internacional. Então, nós temos aí uma ligação muito intensa e extensa. A minha linha de pesquisa, ela aborda a interdisciplinaridade em vários aspectos. No aspecto epistemológico, no aspecto científico, no aspecto metodológico e no aspecto prático. Quando nós iniciamos essa linha há 30 anos atrás, muito pouca coisa havia aqui no Brasil. Então, nós fomos nos construindo com a linha e no programa. Hoje, ela torna-se uma linha de referência nacional e internacional, tanto que as políticas públicas nacionais exigem da universidade que consolide
as suas atividades numa abordagem interdisciplinar nesses próximos 10 anos? Temos uma pesquisa por mim coordenada e tem sido apoiada pelo CNPq, que busca investigar a presença de Paulo Freire em diferentes escolas e estados brasileiros. Essa pesquisa tem muitos parceiros, está hoje em 10 estados da federação e eu trabalho com 14 programas de pós-graduação. Nossos estudos, nossas produções, assessorias e contribuições com as políticas públicas do Brasil tem sido na questão, sobretudo, relacionada com currículo e tecnologias, a integração currículo e tecnologias, mais voltado para as tecnologias de informação e comunicação, mas também considerando as tecnologias de uma forma mais ampla. Nós temos participado de diversos comitês e produção mesmo de políticas públicas, tanto relacionados ao Ministério da Educação, como a CAPES, aos comitês do CNPq e de fundações também de diversos estados do Brasil, fundações de fomento à pesquisa. Então, a PUC tem tido um papel muito importante nesse segmento com a atuação do nosso programa. A participação no currículo, no programa, foi fundamental pela comunicação com os colegas de outras áreas, pela intersecção das nossas ideias e principalmente por termos oportunidade de trocar essas ideias com essas pesquisas, melhor falando, com as pesquisas das outras linhas de interdisciplinaridade, de currículo, de políticas públicas, de avaliação, e isso fez com que essas nossas pesquisas pudessem se enriquecer e se desenvolver bastante. Tanto é que hoje nossas publicações estão eivadas de todos esses aspectos dessas diversas linhas que compõem o nosso programa. Estou em pós-graduação, em Educação Currículo, cuidando da parte de novas tecnologias na educação com um grupo de outros professores, outros pesquisadores e outros alunos que têm uma enorme vontade, uma enorme dedicação para discutir as políticas públicas brasileiras com relação às novas tecnologias. Esse grupo tem produzido pesquisa, tem participado importantemente em setores da política pública, não só do Estado, da cidade, como programas federais, que mostram que cumprimos um pouco a nossa missão de olhar o Brasil como um todo. Seria também interessante de nós registrarmos a presença do programa no Comitê de Ética em Pesquisa, uma das preocupações, e já desde 2006, que nós temos os nossos alunos enquanto multiplicadores dos projetos serem implantados, serem postados na plataforma Brasil e preocupados com a questão dos sujeitos pesquisados. Esse trabalho dentro desse grupo de pós-graduação só tem sentido se é para alterar o grande sistema de educação. E o sistema de educação está vinculado a uma faculdade do qual vários professores fazem parte deste grupo de currículo. E, no momento, o grande foco de transformação da escola é a organização curricular da escola, ou seja, todos os fatores que organizadamente vão fazer a promoção da unidade escolar e de todo esse processo educacional, formal e não formal. Então, o currículo é essencial, neste momento, para a PUC, para a linha de colaboração, a modificação do nosso sistema de ensino. Nós chegamos aos 40 anos amadurecidos, com uma longa experiência, e eu, pessoalmente, fico muito grato de ter participado da construção desse programa, mas muito mais agradecido também porque esse programa fez muito daquilo que eu sou. A irmandade, a solidariedade, a amizade, mas sobretudo o afeto e amor, compõem esse grande programa Educação e Currículo. Acredito que o nosso programa, ao fazer 40 anos, ele tem tanto o aspecto da longevidade, de uma tradição historicamente acumulada,
mas ele tem a jovialidade, ele tem a juventude das pessoas que chegam aqui, que são acolhidas, que convivem, se formam, saem da PUC e a gente costuma brincar. Nunca são ex-alunos, são sempre PUCs, porque a marca do nosso programa permanece nas reflexões, permanece nas decisões, nas definições e permanece no coração de todos os nossos sujeitos que aqui viveram e conviveram.